A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcindo dos Reis. Trago-lhes a lição 5 da revista da Escola Dominical, que tem como título A Mordomia da Igreja Local. Meus amados, hoje nós vamos tratar sobre a mordomia da igreja local. Existem 3 mordomias que se completam em si. Essas mordomias é a mordomia da família, a mordomia do trabalho e a mordomia da igreja. Alguém que consegue estar bem nesses 3 locais, nessas 3 mordomias, ele pode se considerar um homem feliz. Porque quando nós estamos bem na família, nós vamos ter um bom astral para nós estarmos bem em outros lugares. Quando nós estamos bem também no trabalho ou na igreja, nós vamos ter bem-estar, tanto moral como espiritual. Pois bem, e hoje nós vamos tratar da mordomia da igreja local, que é uma das grandes mordomias, onde nós temos a liberdade de termos comunhão com os nossos irmãos e temos também comunhão com Deus. Então isso faz com que nós tenhamos bem-estar. Hoje nós estamos aqui com esta mordomia tão especial, tão importante para a vida do ser humano. Esta mordomia, ela nos coloca em contato com Deus. Pois bem, no primeiro tópico nos diz a mordomia dos bens espirituais. O ponto 1 nos diz a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Nós vemos, meus amados, que a palavra do Senhor, ela é tão importante que Deus, ele tem usado os seus servos desde os tempos antigos. A Bíblia diz que Deus, ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias falou pelo Filho. Claro, a Bíblia refere o tempo que Jesus ele andou nesta terra, mas sabemos que Cristo, ele preparou também o cenário para que a igreja desse sequência à evangelização, à palavra do Senhor. E em nossos dias, o Senhor continua usando os seus servos, como por exemplo, os pastores, os evangelistas, os mestres, os professores da escola dominical e tantas pessoas na igreja que são instrumentos na mão do Senhor para levar a sua palavra. Vale lembrar que a mordomia da palavra é uma nobre mordomia. Esta palavra, ela não pode ser usada a bel prazer. Ela não pode ser usada para atender os meus interesses pessoais. Ela deve ser utilizada para a glorificação do nome do Senhor. Por isso, nós precisamos ter zelo na condução da palavra, para não sairmos daquilo que Deus ele estabeleceu para nós. Vemos que a palavra do Senhor, ela é uma mordomia que visa atender os princípios divinos. Portanto, precisamos tomar cuidado com a mordomia da palavra, para não fazermos da palavra uma mercadoria a ser vendida. Também precisamos tomar cuidado, porque a igreja do Senhor não é empresa e os cristãos não devem ser clientes para um evangelho mercantilista. Por isso, toda mordomia que é exercitada na palavra deve ser para a glória do nome do Senhor. O ponto de número 2 nos diz a mordomia da evangelização e no discipulado. Existe
essas duas mordomias que se completam entre si. É a mordomia da evangelização e do discipulado. Não adianta termos um projeto evangelístico se não tivermos um preparo para o discipulado. O discipulado ele é uma sequência, é um segmento. Se nós empenharmos na evangelização e não tivermos uma organização no que diz respeito ao discipulado, nós vamos perder tempo na evangelização, porque o discipulado ele precisa ser aplicado. Porque o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um aprendiz. E neste particular, a palavra do Senhor, ela precisa ser ensinada. Agora, precisamos observar um detalhe. Todo aprendiz, ele tem uma forma de aprendizagem baseado na observação e baseado também na imitação. São duas formas eficazes de aprendizagem: imitação e observação. Então, nós precisamos também ter uma vida exemplar para nós termos uma evangelização eficaz. Precisamos também ter uma vida moral íntegra, uma boa reputação, para que também o nosso ensino não venha a ser censurado. Então nós precisamos entender que o discipulado ele precisa ser executado nos mesmos moldes com que Cristo ele nos deu exemplo, discipulando os apóstolos e colocando eles para dar seguimento a este trabalho de edificação de vidas. O próprio Cristo, quando ele ensinava pessoas que até mesmo eram intelectuais, o próprio Cristo, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos o que Cristo ele diz, que basta o discípulo ele ser como seu mestre. E nós sabemos que Jesus ele foi mestre por excelência. E quando ele diz que o discípulo deve ser igual ao mestre, ele está dizendo que nós devemos ser os seus imitadores, né? O próprio Cristo diz que basta ao servo ser como seu Senhor. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Precisamos ser aprendizes também de Cristo. E isto através da sua palavra. O ponto 3 nos diz a mordomia no uso dos dons espirituais. Observe, amados, que Cristo ele colocou os dons espirituais na igreja através do Espírito Santo. Os dons espirituais são ferramentas que o Espírito Santo capacitou a igreja para que a igreja fosse turbinada com poder para realizar a obra do Senhor aqui na terra. Agora nós precisamos compreender que os dons espirituais são dádivas do Espírito. Eu não posso usar o dom espiritual como sendo uma propriedade minha. Não. Os dons espirituais são dádivas e nós somos apenas os serviçais, somos apenas os mordomos e precisamos usar os dons espirituais para a glória do Senhor. Vale lembrar que os dons espirituais não me faz importante. Os dons espirituais não me faz melhor do que ninguém. Não me faz um super-homem e também não é um atestado de santidade. Os dons espirituais são dádivas que o Espírito Santo colocou para
abençoar a igreja como bênção para o povo de Deus. Portanto, quem é um instrumento na mão do Senhor no uso dos dons, precisam ter muito cuidado, porque os dons espirituais não me faz mais santo, não me leva para o céu. O que me leva para o céu é a minha fé. O que me leva para o céu é eu ter Jesus como Salvador e como Senhor da minha vida. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com o uso dos dons espirituais para não usarmos os dons espirituais a bel prazer, para a satisfação da nossa vida pessoal ou até mesmo para atender os nossos interesses particulares. Muitas pessoas têm falhado neste quesito. Têm usado os dons espirituais para atender os seus desejos, até mesmo tirar vantagens de pessoas menos esclarecidas. E nós precisamos entender que isto é um grande risco quando as pessoas usam isto aí tentando ser melhor do que outras. Os dons espirituais não nos fazem melhores nem mais importantes do que ninguém. Muito pelo contrário, nos fazem mais inferiores, nos fazem mais servos. E, portanto, nós precisamos sabermos conduzir os dons espirituais para que nós não sejamos decepcionados e nem surpreendidos. Então, precisamos ter postura adequada, comportamento cristão, pautado na palavra, para que nós possamos ser bons mordomos das coisas espirituais. Pois bem, o ponto de número 2, o tópico 2, nos diz a mordomia da ação social da igreja. Veja, meus amados, que Deus, ele sempre teve preocupação no que diz respeito à ação social, à filantropia. Deus sempre procurou cuidar dos menos favorecidos. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus, ele falou para Israel, em Êxodo, no capítulo 22 e o versículo 22. Deus, ele fala: não afligis os órfãos e nem as viúvas. Se de alguma forma os afligirdes, eles vão clamarem a mim, e eu vou ouvir eles. Veja que Deus está advertindo a Israel a tomar o cuidado no que diz respeito ao atendimento com os órfãos, com as viúvas. Deus está falando para que a nação de Israel não deveria tratar com negligência, com desleixo, a causa do órfão e da viúva. Nós vemos, meus amados, que em toda a extensão da Bíblia, Deus está cuidando desta particularidade. Deus está dando atenção e chamando a atenção do seu povo a atender a causa dos necessitados. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, Deus, ele faz uma advertência muito séria para Israel. Nós vemos no versículo de número 11, quando o profeta, ele fala para a nação desta forma tão forte e diz: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Agora, veja o que o profeta fala no versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós o meu rosto. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos corações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. E aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Veja
que Deus está advertindo aqui a fazer justiça ao oprimido, a cuidar do órfão, a cuidar da viúva. E Deus então ele fala: depois que vocês fizerem isto, vocês podem vir a mim, porque ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Se eles for vermelho como o carmesim, eles ficarão como a branca lã. Veja que Deus está divertindo uma nação a voltar toda a atenção para o órfão, para a viúva, para o oprimido. Deus estava requerendo isso do seu povo. Nós vemos que Deus, então, ele trata a causa do oprimido, do órfão, da viúva, de uma forma muito sublime, e ele chama a atenção para esta prática. Observe aqui no ponto de número 2, quando diz respeito à assistência social no Novo Testamento. Quem deu o maior exemplo de assistência social no Novo Testamento foi o próprio Cristo, o nosso exemplo maior. Foi ele que disse, ou melhor, foi ele que certa vez, pregando a multidão, viu uma multidão faminta. E ele então, na virada do dia, ele chama Filipe e diz: olha, alimenta o povo, dá comida para o povo. Veja que Jesus, antes de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele chama a atenção dos discípulos para a causa social. Ele chama primeiramente a atenção dos discípulos para a filantropia. E quando ele chama a atenção de Filipe, então ele esbarra aí na questão financeira e diz: 200 denários seria insuficiente para cada um receber um pedacinho de pão. Muitas vezes nós agimos assim como Filipe. Nós preocupamos com a questão financeira. Mas o que Jesus está fazendo aqui não é que nós devemos preocupar com a quantidade, com a questão financeira. Jesus está chamando a atenção para uma questão maior, a questão da quantidade do nosso amor no coração. Não a quantidade de dinheiro, não a quantidade de alimento que você tem no celeiro, mas a quantidade de amor que você tem para dar. É isso que Jesus ele está chamando a atenção. Observe que quando André chega e diz: tem um menino com 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Ele também diz: mas o que é isso para esta multidão? Volta muitas vezes a questão das pessoas não darem e preocupar com a quantidade. Jesus não trata desta forma. Jesus trata com a quantidade de generosidade, com a quantidade de sentimento que nós temos, com a quantidade de amor que temos no coração, para nós compartilharmos com o nosso semelhante aquilo que temos, ainda que seja pouco. Deus ele não trata com a questão das nossas quantidades. Deus ele trata com a quantidade da nossa generosidade. Então, Jesus ele faz aquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquela multidão. Jesus está dando exemplo aí de filantropia, de assistência social, e nós precisamos, como igreja do Senhor, voltar a esse ponto. Porque muitas vezes nós falhamos nesse quesito. Nós dizemos que amamos a Deus, nós servimos a Deus, mas muitas vezes estamos de ouvidos fechados. Estamos alheios às causas dos menos favorecidos. Mas Jesus, ele chama atenção para isto. Observe que os apóstolos, na igreja primitiva, eles separaram diáconos para exercer assistência social, para atendimento às viúvas, aos órfãos. Veja que este é um ensino padrão, deve ser seguido. A igreja deve cuidar dessa parte tão nobre, tão importante. Nós vivemos dias, amados, em que nós estamos preocupados muito com nós mesmos.
O ser humano ele tem dificuldade de contribuir, de dar alguma coisa para alguém, porque nós vemos que isto aí, ninguém faz isto aí porque é bom. Não, o ser humano ele não é treinado a dar, a doar, ele é treinado a receber. Quando a criança nasce, as 3 primeiras palavras que ele aprende a falar é papai, mamãe e dar. Então veja que isso aí é da natureza humana, mas o Espírito de Deus, ele trabalha em nosso espírito, ele nos move, ele nos constrange, ele sensibiliza os nossos sentimentos. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele trata dessa questão de assistência social, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala que aquele que reparte, faça com liberalidade. O que é liberalidade? É nós doarmos sem esperar recebermos nada em troca. O que é liberalidade? É nós doarmos sem termos a obrigação de doarmos, mas nós fazemos isso por um sentimento muito nobre de amor. Isto é liberalidade. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele trata dessa questão de doação, ele nos traz a identificação que isso é um dom espiritual, porque ninguém faz isso se não for constrangido pelo Espírito. Então, quando Paulo ele trata dessa questão, ele fala tanto da doação, ele fala também do exercício da misericórdia. Quando ele fala que quem exerce a misericórdia seja com alegria. Ninguém que consegue exercer misericórdia faz com tristeza ou por obrigação. A misericórdia ela é feita com alegria. O que é misericórdia? Misericórdia é eu colocar no lugar do outro. É eu me colocar no drama, no sentimento dos outros. Veja que a misericórdia foi um ato de Deus. Quando Deus mandou seu Filho, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava representando quem? Ele estava lá no meu lugar. O fato de Cristo estar na cruz no meu lugar é um ato de misericórdia. É estar no lugar do outro. Jesus estava no teu lugar. Jesus estava no meu lugar, exercendo ali não somente um ato de amor ou de justiça, mas também um ato de misericórdia. E Paulo ele traz isso na questão dos nossos relacionamentos interpessoais, na questão da filantropia, na questão da assistência social. Então nós precisamos nos sensibilizar a isto. Observe que quando Tiago ele tratou da questão da ação social na sua carta, quando ele fala que a fé sem a obra ela é morta, às vezes até as pessoas confundem isso aí, mas o que Tiago estava fazendo era exatamente manifestando um momento de adversidade que os seus compatriotas viviam. Era o tempo de perseguição, era o tempo da dispersão. E as pessoas eram perseguidas, tinham que abandonar casas, tinham que abandonar bens, tinham de abandonar tudo e sair somente com a roupa do corpo. Havia judeus fora da Palestina que viviam naquela situação, e Tiago ele chama a atenção sobre essa questão da ação social, porque havia uma grande necessidade. Mas essa necessidade não é só naquele tempo. Existe também hoje em nossos dias, nós precisamos atentar para isto. Quando Tiago ele chama a atenção sobre essa questão social tão importante, ele confronta aí
até mesmo com a questão da obra de fé. A salvação é pela fé, mas nós fazemos as obras não para a nossa salvação, mas porque já somos salvos. Então, porque nós somos salvos, nós fazemos as boas obras. São atos que nos enobrece, são ações que edificam a nossa vida espiritual, eleva a nossa comunhão com Deus. É isso que o apóstolo ele está falando. No ponto 3, nos diz, agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Veja que a igreja ela não precisa de ações socialistas, ações marxistas, teologia da libertação. Não, porque essas ações ela acabam escravizando pessoas. E essas coisas não é feito pela força, são feitas pela lei do amor. Existe uma lei maior que nos constrange a sermos participativos, a distribuirmos mais. Esta lei é a lei do amor. E a igreja, como organização, ela precisa ter uma relação de ação, de trabalho voltado para isto. Como organização, a igreja não pode ficar alheia. Ela precisa regulamentar isto no que diz respeito à igreja local, para ser exercido para a glória do nome do Senhor. Pois bem, vamos para o ponto de número 3. O ponto de número 3 nos diz a mordomia dos crentes na igreja local. O ponto 1 nos diz, em primeiro lugar, é preciso congregar. Veja, amados, que hoje, em nossos dias, esta mordomia da igreja local, no que diz respeito à minha participação, à sua participação, está ficando muito a desejar. Porque em nossos dias tem crescido muito a chamada igreja de poltrona. O que é a igreja de poltrona? É a igreja que é efetuada na sala da sua casa. Muitas pessoas já não vão mais para a igreja. Por quê? No sofá da sua sala tem a internet, tem a televisão, ela pode acompanhar os cultos através da mídia. E isto tem feito com que os cristãos, eles se acomodem, eles distanciem do ambiente chamado igreja. A igreja, ela é um local onde nós nos reunimos como membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo, nós não podemos estar separados. Precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos participar. Por isso, nós não podemos ficar distanciados. Nós não podemos simplesmente ser um participante anônimo, distanciados, porque muitas pessoas estão participando dos eventos fora do âmbito da igreja. E então, meus amados, não está sendo um discípulo verdadeiro, autêntico, cumpridor dos seus compromissos. Nós precisamos integrar. Por quê? Porque a igreja, ela precisa de nós. Ela precisa da nossa mordomia. Nós precisamos ser bons mordomos no que diz respeito às coisas santas, às coisas sagradas. Nós não podemos distanciar destas coisas. Nós precisamos definir as nossas prioridades no que diz respeito à nossa vida de fé. A nossa vida de fé não pode estar bloqueada, ela não pode estar alheia, ela não pode estar distanciada da vida real, da igreja local, do dia a dia. Porque existem pessoas que precisam de nós, nós precisamos integrar, nós precisamos interagir,
nós precisamos estarmos unidos, reunidos, vivendo uma fé verdadeira, de serviço, de entrega, de dedicação, de harmonia. Então nós precisamos nos aproximar e congregar. Precisamos definir quais são as nossas prioridades no que diz respeito ao reino de Deus. Jesus, ele certa vez nos deu instrução, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, ele faz parte do nosso servir, da nossa entrega, da nossa doação. Por isso, nós precisamos estarmos na casa do Senhor, precisamos de congregar. O ponto 2 nos diz: líderes cristãos como mordomos. Jesus, ele deu para nós um verdadeiro significado do que é servir. Jesus, lá no tempo em que ele estava prestes a ser preso na ceia, Jesus, ele cinge com a toalha, toma a bacia, coloca água e vai lavar os pés dos apóstolos. Aquilo parecia uma cena grotesca, fora de padrão, porque aquela cena era feita somente por escravo, do mais baixo nível. Mas Jesus, ele dá exemplo aqui de servir, que não adianta nós ficarmos firmados nos nossos pedestrais de posições e deixar de fazermos aquilo que cabe a nós fazermos com um gesto de simplicidade, com um gesto de amor, oferecer o ombro amigo, oferecer a nossa mão de ajuda. Jesus está fazendo isto para dar exemplo para nós. Nós não podemos ser líderes que se distanciem dos nossos liderados. Existem líderes que muitas vezes, para até mesmo marcar um encontro, precisa de tantos aparatos, passar por agendas e tantas coisas, e às vezes as pessoas estão morrendo precisando de uma palavra. E devido ao excesso de organização, distanciamento de pessoas, de líderes com liderados. E muitas vezes, coisas que precisam ser feitas com urgência, não são feitas, trazendo prejuízo para vidas e para a igreja. Então Jesus, ele nos deixou esse exemplo de servir, esse exemplo de humildade, esse exemplo de simplicidade. Não adianta nós crescermos e ficarmos distante daqueles que são liderados. Nós fomos nomeados como mordomos e precisamos dar conta desta mordomia. Ponto 3. A mordomia dos membros e congregados. Nós precisamos, amados, como membros e congregados, nós precisamos servir a igreja, mas precisamos também servir o nosso próximo, servir os nossos irmãos, servir o nosso semelhante. Esta é uma mordomia que Cristo, ele colocou sobre nossa responsabilidade. Nós precisamos tratar esta mordomia no serviço cristão. O serviço cristão, ele é feito pelos membros da igreja. O serviço de visita, o serviço de oração, uma palavra. Muitas vezes pessoas estão precisando de uma palavra, de um ombro amigo, precisando de uma mão de ajuda, precisando de alguma coisa simples, de presença. Às vezes, precisando de um abraço. E muitas vezes falta. Mas falta? Sim, muitas vezes falta. E é isso que nós precisamos conscientizar. Como mordomos da casa do Senhor, nós precisamos estar pronto a servir, desde
a palavra, na filantropia, nos relacionamentos, na interatividade com os irmãos. Precisamos participar, precisamos interagir, precisamos nos doar ao serviço cristão para a edificação do corpo de Cristo e edificação também de vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.